Amém. Eu cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Saudação dos reformadores, viu? Saudação dos reformadores. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos nesta noite. Henrique, só coloca os nossos slides aí. Reforma protestante, o movimento que transformou o cristianismo e o mundo. Imagine a Europa mergulhada na escuridão espiritual. As vozes do povo eram silenciadas. A Bíblia estava trancada em uma língua que poucos compreendiam. E a fé havia se tornado um comércio. Mas em meio à escuridão, Deus levanta uma chama. Sempre foi assim, né? Um monge inquieto e sedento por verdade começou a buscar nas Escrituras a resposta para a pergunta que ecoava na alma humana: como posso ser aceito por Deus? Foi então que ele leu Romanos 1:17, que diz: o justo viverá pela fé. Essa simples frase incendiou o coração de Lutero, o Martinho Lutero. E com o som de um martelo batendo em uma porta, a história do mundo começou a mudar. Aquele ato de 31 de outubro de 1517 não foi apenas o início de um protesto. Foi o despertar de uma geração que decidiu voltar à palavra, à graça e à fé verdadeira. A reforma protestante foi mais que um movimento religioso. Foi o resgate do evangelho e a restauração da esperança. Hoje, mais de 500 anos depois, essa mesma chama ainda queima. E nós estamos aqui para lembrar que a reforma não é passado. Ela é um chamado vivo para que quem deseja ver o poder da palavra transformar a vida. Então, só voltando aí os slides, o contexto histórico e religioso. Antes da reforma, a Europa vivia uma fé sem Bíblia e sem religião. E ela havia totalmente se afastado das Escrituras e do verdadeiro Evangelho. E como é que vivia o povo naquela época? Uma corrupção espiritual. O poder religioso havia se transformado em poder político. Muitos líderes buscavam prestígio ao invés de piedade. O culto a Deus foi substituído por um culto tradicional, um culto voltado à tradição. E a fé se tornou uma moeda e o perdão um produto. As indulgências e o comércio. A igreja vendia certificados de perdão, prometendo salvação mediante pagamento. O povo simples, com medo do inferno, dava tudo o que tinha. Foi nesse cenário que Lutero, ao ver a mentira travestida de piedade, decidiu se levantar com coragem. A frase mais histórica daquela época era: quando o dinheiro tilinta no cofre, a alma sai do purgatório. Mas Lutero respondeu com a verdade da Escritura. Novamente, o justo viverá pela fé. Nós vivíamos também naquela época em ignorância espiritual. A Bíblia estava presa ao latim, inacessível ao povo comum. A palavra de Deus era monopolizada por poucos. A reforma começou quando o homem voltou a ouvir a voz de Deus, não dos sistemas humanos. E aí aconteceu a chama da descoberta. As causas da reforma não foram apenas políticas ou teológicas, foram espirituais. Deus mesmo acendeu a insatisfação no coração dos que ansiavam pela reforma. A reforma nasceu de um clamor: queremos voltar à palavra. A reforma começou quando o medo deu lugar à fé e a tradição deu lugar à verdade da palavra. Martinho Lutero e o estopim da reforma. No século XVI, Deus levantou um homem simples, mas com uma fé extraordinária. Ele não queria criar uma nova igreja, só queria restaurar o Evangelho. Quem foi Lutero? Foi um monge agostiniano e professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Lutava com o sentimento de culpa e buscava por paz com Deus através de penitência, jejum e confissão. Ao estudar o livro de Romanos, especialmente Romanos 1:17, o justo viverá pela fé, ele teve uma revelação espiritual. A salvação não vem de obras humanas, mas pela fé em Cristo Jesus.
Lutero descobriu que o evangelho não é uma escada que o homem sobe até Deus, mas uma ponte que Deus desce até o homem. A igreja vendia indulgência, prometendo perdão dos pecados em troca de dinheiro. Um dos principais vendedores era o frade Johann Tetzel, que dizia: assim que a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Lutero ficou indignado com esse abuso espiritual. E em 1517 ele fixa as 95 teses. No dia 31 de outubro, ele fixou no castelo de Wittenberg. O objetivo não era criar polêmica, mas propor um debate teológico sobre a salvação e os absurdos. E aí o WhatsApp da época, que não tinha ainda, que era a imprensa, foi inventado nessa época. E a imprensa fez o favor de espalhar aquelas teses rapidamente por toda a Europa. O que começou como um debate de fé tornou-se um movimento que transformou toda a história. E o resultado foi imediato. Lutero foi excomungado pelo Papa, declarado fora da lei pelo Império. Mesmo assim ele nem recuou, traduziu a Bíblia para o alemão e continuou pregando a salvação pela graça. Sua coragem acendeu sua chama que nunca mais se apagou. E aí nós temos o princípio da reforma, que são as 5 solas. E a primeira sola é sola escritura, ou somente a escritura. E ela está baseada em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Na Idade Média, muitas doutrinas eram baseadas em tradições humanas e decisões da igreja. Lutero e os reformadores afirmaram: a Bíblia é a única autoridade suprema de fé e prática. A reforma começou quando a palavra voltou ao lugar que nunca deveria ter saído, o centro da fé cristã. Hoje, ser uma igreja que veio da reforma é viver com a Bíblia aberta, estudando, obedecendo e deixando Deus falar por meio dela. A segunda sola é a sola fide, ou somente a fé. E o texto base em Romanos 5:1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Lutero descobriu que ninguém é salvo por obras, indulgências ou méritos próprios, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Essa foi a grande libertação espiritual que incendiou a reforma. A fé é a mão que se estende para receber o que Cristo já conquistou na cruz. Não precisamos conquistar o amor de Deus, só precisamos apenas crer e confiar nele. E aí está tudo certo, porque cremos e temos fé. Terceira sola é sola gratia, somente a graça. E o texto base é em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A salvação não é uma recompensa, mas é um presente imerecido. Nenhum de nós aqui merecíamos a graça de Deus. Então a salvação não é uma recompensa, é um presente imerecido. Tudo começa e termina na graça divina. A graça é Deus descendo até o homem, como o homem não podia subir até Deus. Vivemos gratos, sabendo que nossa salvação depende totalmente do favor de Deus, não dos nossos esforços. Quarto, solos Cristos, somente Cristo. E o texto base é João 14,6, que diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Os reformadores rejeitaram a ideia de intermediário entre Deus e o homem, como santos e indulgências. Cristo é o único mediador, o único salvador, o único caminho ao Pai. A cruz é suficiente. Cristo é o centro. Nele está toda a nossa esperança. Nosso relacionamento com Deus é direto e pessoal, porque Jesus abriu o caminho com o sangue. E o quinto, só lhe deu glória, ou somente a Deus glória. E o texto base é Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo e revelada nas Escrituras, então toda a glória pertence somente a Deus. Nada vem do homem, tudo é obra divina. A reforma nos lembra que o centro da fé não é o homem, é Deus. Viver só lhe deu glória.
é de servir, estudar, trabalhar e adorar para exaltar unicamente o nome do Senhor. Nesse contexto, nós não tivemos só Lutero. Lutero começou a influenciar vários outros. Tivemos outros reformadores. Tivemos Ulrico Zwinglio, que foi um pastor em Zurique. Ele pegava a Bíblia versículo por versículo, algo totalmente inesperado naquela época. Nós tivemos também João Calvino, teólogo de Genebra, jovem francês convertido pela leitura da Escritura. Em Genebra organizou uma cidade baseada em princípios bíblicos. E nós tivemos também um outro, João Knox, que era o leão da Escócia. E a frase mais impactante de João Knox era: dai-me a Escócia ou eu morrerei. Homens que tiveram vontade e entenderam a palavra como algo fora do comum. E os efeitos da expansão, a reforma espalhou por toda a Europa, Alemanha, Suíça, França, Holanda, Escócia e Inglaterra. Novas igrejas foram formadas, escolas e universidades nasceram. A Bíblia foi traduzida para diversas línguas, o povo passou a ler e interpretar a palavra por si só. Quais foram as consequências da reforma? Consequência espiritual: redescoberta do Evangelho. A salvação é pela fé mediante, a salvação é pela graça mediante a fé. Autoridade das Escrituras. A Bíblia voltou ao lugar que nunca deveria ter saído. Sacerdócio universal dos crentes. Não teríamos mais mediadores, nós só precisávamos orar e a palavra, e nós chegaríamos até o trono da graça. Reforma do culto. O culto tornou-se mais simples, centrado na palavra, na oração e na comunhão. A reforma devolveu a Bíblia ao povo e o povo de volta à Bíblia. Consequências culturais e sociais. Educação para todos. Quem democratizou a educação foi a reforma. Todas as igrejas unidas, trazendo ao povo que estudasse, que lesse. Consequências políticas, o enfraquecimento do poder papal e o fortalecimento dos estados nacionais. Então a reforma teve como consequência espiritual, social e política. A reforma, meus irmãos, não foi apenas um movimento do século XVI. Ela foi e ainda é um chamado de Deus para cada geração. Um chamado à verdade, à fé genuína e a um relacionamento vivo com Cristo. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses, ele não imaginava estar abrindo uma nova era. Mas Deus usou a coragem de um homem para reacender a chama de fé em toda a humanidade. E essa chama ainda queima hoje em cada pessoa que decide viver pela palavra e para a glória de Deus. A reforma começou com um martelo batendo em uma porta, mas ecoa até hoje nos corações que batem por Cristo. Aleluia! Ser um cristão não é apenas citar os 5 solas, mas é viver os 5 solas. É colocar a Bíblia acima das opiniões. É confiar na graça acima dos méritos. É glorificar a Deus acima de tudo. E hoje Deus nos chama novamente à reforma. Não nas paredes da igreja, mas dentro de nós. Enquanto estiver uma Bíblia fechada, uma fé esquecida ou um coração distante de Deus, a reforma precisa continuar. O justo viverá pela fé. Essa foi a verdade que libertou Lutero. E é a mesma verdade que pode libertar o mundo hoje. A reforma não terminou. Ela vive dentro de nós. Que Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado.